Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui no Cinema com Juba. E imagina só, hoje a história é muito eletrizante, hein? Nós temos uma atmosfera muito pesada, onde 5 mulheres embarcam numa viagem alucinante de férias, onde elas vão para uma ilha particular, onde um bilionário consegue atraí-las para lá e lá atrocidades. Eu estou falando que atrocidades do nível mais pesado que pode ter vão acontecer. Antes disso, deixa eu só te contextualizar um pouquinho, que eu acho que vale muito a pena antes de entrarmos com alguns detalhes aqui. Tem um bilionário que é o CEO de uma empresa. Ele totalmente polêmico, envolvido em escândalos, coisas que nós vemos muito na vida real também aí, nas notícias que acontecem. E aí, ele se afasta um pouco, vou me afastar um pouco, quero perdão, desculpe, quero parar com as bobagens, as futilidades e também as irresponsabilidades. E aí, numa festa de bilionário, onde a mulherada, os caras, por ele ser um bilionário, ficam todos de olho, sabe? Aquela coisa, o cara é bilionário, vamos nos aproximar. E aí, eis que duas moças, garçonetes que participaram de um evento, não garçonetes, mas participam de eventos, elas fazem um trabalho muito manual ali de apoio nas festas, elas têm acesso a esse bilionário, né, que é um cara, o Slater, um cara assim muito rico mesmo, galã, todas as propriedades que levam para atrair pessoas, sabe, o que normalmente acontece, e elas acabam como que vivendo um sonho, vão com um estranho pra uma ilha onde o cara é o dono e vão passar férias, sabe? Uma coisa inexplicável. É tipo assim, você chega pro seu filho, pra sua filha e você fala, ó, não ande com estranhos, não dê a mão pra estranhos. E aí, todo mundo cresce ouvindo esse tipo de coisa. E aí, mulheres que numa paquera, num ambiente ali de flerte, elas acabam se produzindo e indo com um cara absolutamente desconhecido. Verdade que o cara tinha algumas outras pessoas no seu grupinho, o que fazia parecer que era mais normal. Ah, tem outras mulheres. Ah, tem outros caras, é um grupinho famoso, vamos pra lá. E acabam indo pra grande trap, a grande armadilha da vida delas que elas poderiam enfrentar. Lá na ilha, totalmente incomunicáveis, né? Celulares entregues numa sacola, guarda num cofre, aqui não tem transporte, não dá pra chegar senão pelos transportes aéreos ou marítimos que o próprio dono tem, que é o grande vilão aqui da cena. E aí é uma coisa muito louca de pensar, porque, poxa, como que elas foram, né? Por que foram? Não sabem nada? Será que iriam se o cara fosse um pobretão qualquer, sabe? Porque assim, é muito fácil chegar aqui e ficar assim, lacrando, sei lá, qual que é o termo que eu posso usar, mas dizendo, se fosse pobre não teriam ido. E aí você vai dizer, tá, mas nenhum pobre, pô, com certeza, mas quando não tem esse glamour todo do avião, do jatinho, da lancha, da ilha, é lógico que você tem uma outra perspectiva, uma outra visão. E aí, quando você pensa nesse tipo de situação envolvendo violência, abuso mesmo físico do corpo, você vê casos por aí isolados todos os dias, mas quando você tem esse antro bilionário, muita gente da alta classe envolvida, e as festas começam a ter algumas denúncias, algum tipo de crítica mais pesada, normalmente ali acontecem coisas até piores do que no mundo normal, né? É uma coisa assim, sei lá, se eu tô vendo também com a visão um pouco diferente, vendo com uma visão mais de um cara absolutamente normal do que de um bilionário, mas a verdade é que quando você estuda pelo menos os fatos a que acontecem, é algo muito mais presente. Quando tem o glamour todo aí, é mais fácil de você atrair vítimas, atrair presas. As mulheres do filme, algumas bonitas, outras lindíssimas, são realmente muito atraentes para essas atrocidades acontecerem, né? E aí você tem uma discussão eterna da sociedade, que é de quem que foi a culpa,
né? Se é da pessoa que veste uma roupinha mais vulgar, se não deveria ter entrado naquele carro, naquele helicóptero. Mas essa discussão, eu acho que ela já está bem ultrapassada, né? É claro que, com certeza, óbvio, sem discussão nenhuma, a culpa é sempre do criminoso, é óbvio. Mas você não pode dar sopa pro azar também. E o que as duas moças fazem, indo com outras 3, são 5 mulheres, elas vão para uma ilha que não deveriam ter ido por não conhecer. Quando elas se deparam com a situação de que elas estão no perigo pesado, muitas coisas assim esquisitas, sabe? Cobras que estão ali, é um problema muito sério, tem cobras ali, problema de epidemia de cobra. O que é isso, uma epidemia de cobra na chácara, né? Numa ilha de um bilionário. Aí você vê os funcionários dele, parece servos desse bilionário, matando as cobras ali, armazenando e cuidando do veneno, sabe? Uma cena bizarra, uma cena pesadíssima. E depois, se você for a fundo mesmo e se aprofundar nesse tema, você vai ver que essas outras 3 mulheres que totalizam as 5, não as 2 protagonistas, mas que eu estou falando, mas as outras 3 também, não se conheciam. Dá a entender que se conhecem na história, mas ninguém se conhece. Então 5 mulheres caem numa armadilha muito plausível e acabam nesse terror, nesse pesadelo. E lá, muito drogadas, elas começam a ser drogadas, elas começam a ter um dia maravilhoso, comidas, bebidas, festas, piscina, todo tipo de recreação possível, né, de um ambiente de campo. Quando chega a noite, após o jantar, elas são devidamente violentadas. É algo assim muito pesado, mas muito mesmo. Só que aí, qual que é o grande suspense da questão? É que elas não têm ideia que estão sendo violentadas, porque a droga que esse bilionário consegue produzir, essa droga consegue apagar memórias ruins delas. Sabe, algo feito assim, um manuseio humano. Imagina o seguinte psicólogo, o seguinte cientista que trabalha com mente, ele consegue bloquear com um veneno. Ele consegue, um veneno mesmo, ele consegue bloquear memórias recentes ruins. As boas continuam. Então essas mulheres que ficam em festas, banquetes, diversão à vontade, elas lembram o que aconteceu ontem, antes de ontem, mas o que é pesado, o que é violento, o que é negativo, elas se esquecem. Então elas são violentadas todas as noites. Quando acordam no dia seguinte, tá tudo normal. Sabe, uma coisa assim absolutamente bizarra, uma coisa muito fora da normalidade. Fora da normalidade, essa questão de apagar a mente da memória ruim. Mas não é fora da normalidade esse tipo de conduta de pessoas assim criminosas. Esse tipo de conduta é muito comum, inclusive, né? Existem muitos fatos por aí que têm que ser evitados. Cara, é uma coisa muito brutal. Mas elas começam a descobrir coisas sem nenhum tipo de sentido, sem nenhum nexo. Uma pessoa some, opa, uma sumiu. E agora? Cadê a que sumiu? Cadê a que sumiu? Ela some porque ela foi assassinada, porque ela teria lembrado de tudo, uma vez que foi picada de cobra, e aquele veneno de cobra, ele é o antídoto contra esse veneno que eles injetam nas mulheres para elas perderem a memória. Então a picada de cobra, que poderia ser uma coisa ruim, é uma coisa boa. É quando elas acordam, é quando tudo começa a dar certo. Gente, é bizarro assim de pensar. Se passa numa atmosfera, sabe aquele filme Corra? Que você vê que tudo começa a ficar esquisito, tudo começa a ficar esquisito até que tudo começa a dar errado de verdade. É mais ou menos assim a história. Então começa tudo a dar errado e aí as mulheres já com a consciência, já sabendo que o veneno de cobra é o despertar, elas começam ali a manipular pra acabar com esse pesadelo todo, só que elas se veem numa ilha onde são 5 mulheres contra 5 caras, 6 caras, e os caras estão totalmente no poder ali. Então uma parte assim muito pesada da história humana que nós temos, né? E aqui é um conto de um filme chamado Pisque Duas Vezes, onde o filme ele traz uma visão de realidade muito boa e ele nos traz também uma visão do que não fazer, eu acho muito boa, né? É uma lição, é uma aula do que não deve ser feito. E aqui eu não tô falando que o cara, o psicopata,
não deve fazer isso porque isso é muito óbvio. Isso aí é muito, né? Não, você não pode cometer um crime desse nível de estupro. Não, acho que não. Mas aí não precisa nem falar, né? O que não pode é dar sopa pro azar. Eu concordo que só quem está errado é o violento, o criminoso. Mas não pode dar sopa pro azar o glamour. Essa questão dos bilhões envolvidos é muito bacana, mas tem que ter um pouco mais de segurança, não é verdade? Gente, esse filme ele é dirigido pela Zoe Kravitz, filha do Lenny Kravitz. Ela foi conhecida em Hollywood como uma atriz, né? E agora já era filha do Lenny Kravitz, depois uma atriz, fez filmes, por exemplo, o X-Men First Class, e depois ela aparece agora como diretora e faz uma direção muito boa nesse eletrizante thriller com suspense e com drama também. Vamos dizer que tem drama pesado. É muito bacana. No final, tem ali uma questãozinha do filme bastante confusa, eu diria. Não foi confuso pra mim, mas pode ser considerada confusa. Vou entregar o spoiler daqui a pouco. Só quero te dizer antes, olha só. Esse filme aqui ele é dirigido pela Zoe Kravitz, né? Interpretado ali no vilão pelo Channing Tatum, um deles. Tem a Adria Arjona, que é uma belíssima atriz, que fez um papel legal e é lindíssima. A Naomi Eck, que é a Frida, que é a personagem principal, né? A atriz principal. A amiga dela, Ellie Shuakai. Ela é também muito boa. E tem aquele Haley Joy, sabe? Aquele Haley Joy Osment, que é o menino que fez Sexto Sentido. Você tem também atores como Christian Slater, que é famosésimo também. Você tem esse cara aqui que eu sempre gostei dele, que é o Kyle MacLachlan. Nossa, que nome difícil. Kyle MacLachlan. Olha que nome pesadíssimo. Esse cara aqui, ele fez o Duna antigo. Lembra do Duna antigo? Ele é o Paul Muad'Dib, o Kwisatz Haderach. Acho bem bacana esse filme e esse Pisque duas vezes aqui é um filme muito eletrizante que eu recomendo. Agora, pro spoiler do final, se alguém não sabe, né? Depois que tudo aconteceu ali, a moça, a Frida, ela não mata o personagem do Slater, do Channing Tatum, porque ela opta por não matar. A gente fica, por que ela não mata esse cara? Por que não mata esse cara? Todo mundo já morreu. Ela segura ele porque ele ainda é dono de um império e ela consegue, com essa manipulação por base de venenos, ela deixa ele sempre manipulado e ela se transforma ali na dona de todo o império dele. Ele é um cara que começa a obedecê-la, anda com ela pra baixo e pra cima e ela começa a ser a dona de tudo. Um filme muito legal, viu? Recomendo bastante pra você. Se você gostou desse vídeo, chega nesse like aí, beleza? Posso contar? Se inscreva aqui no canal também, que esse aqui é o Cinema com Juba. Fechou? Um abraço! Até a próxima! Valeu!